conhecereis a verdade vos libertará. Bom, vamos dar seguimento então. Então, nós estávamos falando a respeito da confusão entre corpo, alma e corpo-carne. Sabemos que realmente o que virá a ser salvo é a alma e não um corpo. Então, devemos de largar para lá essas coisas que estão ditas a respeito da carne, porque ela não herda o reino do Pai. Ela é pó, ao pó tornará. Mas o Espírito volte ao Pai que o deu. Então, parte da terra, pela força desse terremoto, as montanhas serão abaladas de cima e as pedras de baixo. Então, cada espírito voltará para o seu próprio veículo. E os corpos dos santos que dormem acordarão. Está vendo aqui, irmão? É uma coisa estranha quando diz que corpos vão acordar. Porém, vamos ler, mas desconsiderando, é claro, sabendo que o corpo a ser salvo é a alma e não o corpo, porque ele vai vir desfazer toda a matéria. Então, quando desfazer a matéria, sobrará a alma e o espírito daqueles que serão salvos, né? Então, os seus corpos serão mudados. Veja, como eles colocaram no Apocalipse. Por isso aqui eu disse desde o princípio que tinha uma interpolação acrescentada aqui. Mas já desconsideramos isso. Vamos considerar o que realmente é. A imagem e a semelhança e honra dos santos anjos, e ao poder da imagem do meu Pai. E aqui fica muito claro, irmãos, que o que ele vem salvar é a semelhança do Pai que está dentro de nós, o Espírito, juntamente com a alma daqueles que o receberam. Então, a carne, mais uma vez, essa será desfeita no último dia, como nós vamos ver aqui na conclusão deste vídeo. E ao poder da imagem de meu Pai Santo. Então eles vestirão a veste da vida eterna, que é o Espírito do Pai que nos foi enviado, né, irmãos? Veste de nuvem de luz que nunca foi vista neste mundo, pois esta nuvem desce do reino superior do céu pelo poder de meu Pai, investirá com sua glória e vestirá com sua glória todos os espíritos que acreditou em mim. Então nós vimos na crucificação ali, irmãos, de quando o nosso Salvador falava com Pedro, essa veste de luz desceu para ele. Então vamos ser revestidos com essa veste de luz, com um brilho muito mais forte que o brilho do sol. Então é um tremendo poder, um poder que vem do Pai dos Espíritos. Ficamos cientes que carne e sangue não herda o reino do Pai. Então eles serão carregados pelo ar numa nuvem de luz e se rejubilando irão comigo para o céu
e permanecerão na luz e na honra do meu Pai. Então haverá grande alegria para eles na presença de meu Pai e na presença dos santos anjos. Estes são os sinais do sexto dia. Na oitava hora do sétimo dia, haverá vozes nos quatro cantos do céu. Todo o ar será colocado em movimento e preenchido com santos anjos. Estes guerrearão entre si durante o dia inteiro. Nesse dia, os eleitos serão libertos pelos santos anjos da destruição do mundo. Então, todos os homens verão que a hora de sua destruição se aproximou. Estes são os sinais do sétimo dia. E quando os 7 dias terminarem, o oitavo dia, a sexta hora, haverá uma voz delicada, agradável, no céu do leste. Então, o anjo que tem poder sobre os anjos santos se manifestará. Irão com ele todos os anjos, sentados na carruagem de nuvem de meu santo Pai, rejubilando-se, voando no ar sob o céu, para libertar os eleitos que acreditaram em mim. Eles se rejubilarão, que a destruição do mundo chegou. As palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo estão concluídas. Vemos aqui, irmãos, este é o fim, né, de todas as coisas, onde se desfará pelo nosso Salvador, após completar o número de seus escolhidos, ele virá para desfazer todo este mundo da matéria. Do sétimo céu para baixo, tudo será desfeito. E como foi falado no princípio desse vídeo, por às vezes os irmãos não conhecerem, na verdade, este mundo em que nós estamos, a princípio, eram 12 céus. Eram não, continuam sendo. Porém, o pleroma desceu para dentro destes 12 céus e sobrou somente alguns outros, 7 céus. E nestes 7 céus tem os seus anjos e arcanjos, e tem o bem e tem o mal, porque, como já foi falado numa parte, é um mundo da dualidade, luz e trevas, frio e calor, não é verdade? Então tudo aqui tem a sua dualidade, oposição, aquele que se opõe, né, contra as coisas do nosso Pai. Porém, nesse dia vai se resumir tudo. E aí muitos pensam, e esses anjos, e esse e aquele, todos aqueles que receberem o nosso Salvador, estes
vão poder reinar lá também junto com o nosso Salvador, onde ele tem lugar preparado para todos, pois ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele preparou o lugar e voltará. E aqueles que aqui ainda estiver, que nós não podemos dizer que é o nosso caso, porque não sabemos ainda quantos anos à frente as coisas vai acontecer, mas então estejamos prontos, preparados, porque, na verdade, para todos quantos acompanham com os vivos, está em tempo, mas aqueles que foi para a sepultura, aí, esse aí não sabemos, porque isso está em trevas para nós, né? Não podemos saber se haverá o tempo para eles também. Por quê? Porque existe um número para ser completado, como já foi visto. Então, completando-se este número, virá o resumo de todas as coisas. E está tudo já determinado pelo nosso Pai, né? O Pai dos Espíritos, em que ele virá e desfará toda a matéria, todo aquele que não creu no seu Filho amado, para se arrepender. Então, tanto anjos como todos que aqui estão, que se arrependerem, vão poder entrar de novo na plenitude do nosso Pai. Então devemos considerar o que, irmãos? Que estamos aqui como se fosse não, de fato, é. Quando alguém entra em uma escola e estuda, ele estuda para passar de ano. E é o que estamos fazendo aqui. Aprendendo a conviver uns com os outros, melhorar uns com os outros, para que nós possamos atingir aí essa espiritualidade. E de que jeito fazemos isso? Usando o nosso Salvador como modelo. Ele veio nos mostrar esse modelo que nós devemos de segui-lo. Então, fazendo isso, irmãos, cumpriremos a nossa tarefa. E aí podemos ser inseridos no reino de luz. Pois, por enquanto, estamos no mundo de trevas e luz. Então, a nossa visão é um pouco turva, não vemos, não compreendemos as coisas como elas realmente são. Mas era propósito do Pai que assim acontecesse. Tudo quanto sucedeu nesta terra foi com a permissão do nosso Pai. E então devemos de compreender. Eu desejo ser aprovado. Se o irmão, a irmã, deseja ser aprovada, receba estes ensinamentos. Não só nos seus ouvidos, não. Na mente e no coração. E coloca-os em prática na sua vida e assim você receberá essa veste de luz para que você possa entrar no casamento do nosso Salvador, aonde ele enviou essas vestes para que nós possamos adentrar no reino da luz.
E como já foi falado em uma parte atrás, está escrito na Bíblia, aquele que não estiver com esta veste nupcial, ele será amarrado de pé e mão e será lançado nas trevas exteriores, aonde toda a treva será desfeita pela grande luz do nosso Pai. Então a treva é a ausência de luz. E por causa deste mundo ter uma mistura de luz com trevas, ele parece ser real, porém não é. Quando a luz realmente do nosso Pai das Luzes se acender sobre o firmamento, todas as trevas serão desfeitas. Que nós possamos estar na luz e não nas trevas, para não sermos desfeitos junto com toda a matéria. Então, tá, irmãos? Concluímos aqui o Apocalipse de Tomé. Irmãos, tem bastantes manuscritos para ser lido. Porém, eu preciso que os irmãos mostrem que estão satisfeitos e que estão assistindo os vídeos, deixando o like, compartilhando. Porque assim, irmãos, nós podemos fazer muitos outros vídeos a respeito de demais apócrifos da Bíblia que foram ocultados de nós. E quando nós terminarmos, se eu ver que realmente os irmãos têm empenhado em fazer isso, em levarmos para outros, aí nós podemos começar lá no Velho Testamento também. Porém, o que é mais importante para nós é os do Novo Testamento. Mas nós podemos começar desde lá da criação. Tudo tem ensinamentos, porque, na verdade, todas as coisas foram pela presciência do nosso Pai, sendo Ele o Criador de todas as coisas, que tudo nele existe, Ele temos ensinamentos desde o princípio, desde o Gênesis, né? Então, e para falar a verdade, irmão,